Seja bem-vindo ao canal Os Grandes Avivalistas Atuais. Aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as dublagens do reverendo Kent Reagan. Nós estamos trabalhando para adquirir o terreno da Igreja Boas Novas. Faça parte desse projeto com a sua melhor oferta. Estamos disponibilizando o número do WhatsApp e do Telegram para você enviar o seu pedido de oração. E quando você enviar a sua oferta, o seu dízimo, envie o comprovante para colocarmos o seu nome no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Kent Reagan. Porque você nunca deve deixar passar a oportunidade de orar por outras pessoas. A intercessão pelo livramento, libertação e proteção divina. Está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, todavia o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Orai por nós para que sejamos livres, disse Paulo. Os tessalonicenses que atenderiam o pedido de oração feita por Paulo estariam intercedendo por Paulo, é claro, em favor de sua libertação e proteção. Durante a minha caminhada ministerial, conheço muitos relatos de libertação, de proteção, através da intercessão dos servos de Deus. Wilford Reed conhecia pessoalmente uma mãe a quem Deus despertara às 2 da madrugada para orar em favor do filho dela. Ela sabia, pela urgência do espírito, que algo estava gravemente errado. Ela não apagou aquela urgência, mas se entregou a ela. Dedicou-se sinceramente à intercessão até que a incumbência espiritual lhe fosse tirada. Posteriormente, ficou sabendo que, no momento em que Deus a chamou para interceder, o navio em que o filho estava foi atingido por um raio. Os médicos naquele navio de guerra consideravam o filho morto daquela mulher e colocaram o corpo junto com outros defuntos. Algum tempo depois, ele os deixou surpresos quando voltou à vida. Está com vida até hoje, porque sua mãe orou. Quando o irmão T, pastor e missionário pentecostal dos tempos antigos, contar algo que aconteceu com ele e a sua esposa, me deixou de boca aberta. Ele conta que ele e a sua esposa Blanche estavam na África como missionários. Os sogros dele moravam no sítio na região da Nova Inglaterra. O sogro tinha sido um alcoólatra que estava para morrer de cirrose do fígado, quando então foi carregado para uma das reuniões de reavivamento da irmã Randolph Ether e maravilhosamente foi curado, salvo e cheio do Espírito Santo. Na ocasião dessa transformação, o filho dele, com o genro, estavam na África como missionários. Certa manhã, antes do raiar do sol, saiu em direção ao curral para ordenhar as vacas e alimentar os animais. A meio caminho entre a casa e o curral, às 5 horas da manhã, aproximadamente, ele deixou no chão os baldes vazios e voltou para a cozinha. A esposa levantou seus olhos de sua tarefa de preparar o desjejum. O que há de errado? Você parece pálido. Está doente? Respondeu ele, não estou doente. Ela disse, o que há de errado? Respondeu, não sei do que se trata, mas há algum problema com Blanche. A vida dela está passando perigo. Vamos orar. Prostou-se no chão da cozinha e começou a gemer no espírito, a orar em línguas. 6 horas da manhã e ele estava orando. 7 horas e ele ainda estava orando. 8 horas.
As vacas mugiam, as galinhas carcarejavam, os porcos guinchavam. Não tinham sido alimentados. E ele continuou orando, gemendo e agonizando. 9 horas, 10 horas, 11 horas. O velho irmão G, com 82 anos de idade, ainda não se levantara do chão. 12h, 1 hora da tarde, ainda orava. 2 horas da tarde, durante 9 horas ininterruptas, gemia, chorava e orava. E então, às 2 horas da tarde, o fardo da incumbência espiritual foi levantado. Riu e orou e cantou em línguas. Seja qual for a bênção, ele disse. Ele falou para a esposa, que orava juntamente com ele. Já recebemos a resposta. As comunicações não eram tão boas como hoje em dia. No decorrer do tempo, veio uma carta por via marítima da África. Ouvi o irmão T contar aquilo que escrevera na carta. Escrevi para contar-lhes que Blanche estava com uma febre tropical. Era um tipo de febre que, uma vez começada, era fatal. Contou que Blanche realmente tinha descido aos portais da morte. Foi, na realidade, pronunciada a morte física dela, mas, de repente, levantou-se com saúde, perfeitamente bem. Posteriormente, contaram os pormenores dos acontecimentos. Calculado o fuso horário, a hora exata em que ela se levantara com saúde foi 2 da tarde, quando a preocupação espiritual deixou o pai dela. Ele tinha batalhado durante 9 horas para receber a resposta. A persistência é assim. Ele se recusara a desistir até que o peso fosse levantado. Ora, temos aqui algo que muitas pessoas não perceberam. Que Deus nos ajude a ver esse fato. Quero dizer de novo que enfatizamos a fé e a oração da fé no esforço de levar as pessoas a crerem em Deus. Agora, para a sua própria cura individual. Isto é algo muito diferente. Mas não pretendemos deixar a impressão que o único tipo de oração é essa. Nas cruzadas e nos seminários, por exemplo, nos esforçamos para levar as pessoas a terem fé agora, mesmo para serem atendidas nas suas próprias necessidades imediatas. Lidamos com pessoas que vieram por causa das suas próprias necessidades individuais. As leis que regem a operação da oração da fé não regem a operação da oração da intercessão. E isso é importante repetir. As leis que regem a operação da oração da fé não regem a operação da oração da intercessão. A oração da fé é orada primeiramente em favor de nós mesmos. Não é frequente podermos fazer a oração da fé em favor do próximo, a não ser no caso de cristãos nenéns genuínos. Em algumas circunstâncias, podemos dar-lhes carona em nossa fé, temporariamente. Se o irmão G nada tivesse sabido a respeito da intercessão, se tivesse ouvido falar somente a respeito da oração da fé, que é correta, é legítima, é claro, mas ele poderia ter perdido esse caso. Se ele tivesse apenas dito à esposa, não sabemos do que se trata, mas seja o que for, vamos simplesmente concordar entre nós que ela já está bem. Nada teria surtido efeito. Ele teria morrido. A oração da fé nem sempre funciona em todas as situações. Não tem esse propósito. Se tivesse, nunca precisaríamos fazer qualquer outro tipo de oração. Não precisaríamos de todos os outros tipos de oração que o Espírito de Deus, mediante a palavra, encoraja as pessoas a orarem. Sempre posso fazer a oração da fé em meu próprio favor, e faço mesmo. Mas nem sempre posso fazer a oração da fé por outra pessoa. Às vezes posso, se conseguir levá-la a concordar comigo. Se, porém, ela não estiver presente, como poderia levá-la a concordar comigo?
Grandes vitórias têm sido alcançadas através da intercessão. Grandes batalhas têm sido perdidas porque não dedicamos tempo à intercessão. Em 1965, preguei numa campanha de reavivamento que durou 6 semanas. Depois, voltei de carro para minha casa, perto de Dallas, para cuidar de alguns afazeres antes de continuar viagem até a cidade de Kansas, para falar no banquete da Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Quando cheguei em casa, recebi a incumbência espiritual de orar por alguém. Senti isso no coração. Tive a sensação de alguma pessoa sendo jogada para fora de um automóvel. Mas tinha tantos afazeres a serem tratados dentro de um período muito curto de tempo que cheguei a pensar: preciso fazer isto, preciso fazer aquilo e outras coisas mais. E deixei aquela incumbência escapar da minha atenção. Fiz alguma oração silenciosa, é claro, não há dúvida, mas deveria ter dedicado tempo a ficar realmente quieto, a sós com Deus, para descobrir: por que, Senhor, isto está vindo a mim? Por que esta sensação? De que se trata? Deveria ter levado o tempo necessário para ficar no espírito, muito além da dimensão natural. Estava chovendo quando partimos de Dallas na sexta-feira. Tínhamos cintos de segurança instalados no carro, mas eu nunca os usava. Desta vez, coloquei o cinto de segurança. A minha esposa perguntou: por que você fez isto? Ela sabia que eu nunca abotoava o cinto de segurança. E eu respondi: não sei. Tive a sensação de alguém sendo jogado para fora do automóvel e pensei que talvez se tratasse de nós. Oramos de modo generalizado e reivindicamos a proteção divina. Pernoitamos em Tulsa com amigos. Ao prosseguirmos a viagem no sábado de manhã, ainda estava chovendo. De novo, fixei o cinto de segurança porque não conseguia me livrar daquela sensação. Deveria ter dedicado tempo para orar a respeito, mas não o fiz. Estávamos na cidade de Kansas no sábado à noite, já participando do banquete imediatamente antes de eu proferir a minha preleção, quando então alguém veio me avisar que havia um telefonema interurbano para mim. Meu filho me contou que a minha sobrinha sofreu um acidente e fora jogada através do para-brisa do seu carro. Os médicos não previam nenhuma possibilidade dela sobreviver. As pessoas contam a respeito das ocasiões em que escutam a voz divina, mas há ocasiões em que não prestam atenção. Por que não dediquei tempo a isso? Estava demasiadamente ocupado para assumir a responsabilidade. Que responsabilidade impressionante! Poderia ter salvado uma vida. Em muitas ocasiões, há vidas que dependem da nossa oração. O que teria acontecido se tivesse reservado o tempo necessário para a intercessão? Ela teria evitado aquele acidente. O que acabou acontecendo? Ela morreu aos 25 anos de idade, deixando 2 filhos com 3 e 5 anos de idade, respectivamente. Em 1939, minha esposa e eu tínhamos aceitado outro pastorado e saído de mudança. Mas então voltamos à área onde morávamos antes e fomos visitar os pais dela. Fomos com eles visitar um sitiante vizinho. Estava doente, mas ninguém tinha descoberto exatamente qual era a doença. Sabia-se que era grave. As mulheres estavam dentro da casa. Esse homem estava sentado na área da frente, conversando com meu sogro e comigo. Dentro de mim senti o peso de uma incumbência espiritual, uma agonia, na realidade, de orar por aquele homem. À medida que ele e o meu sogro conversavam, o homem deixou uma oportunidade, em alguma coisa que ele disse, para eu ir direto ao assunto a respeito da vida eterna. Mas nada falei, fiquei quieto. Então a conversa mudou de rumo. E nunca mais consegui levá-la de volta àquilo que interessava.
Nada lhes disse a respeito de seu bem-estar espiritual. Nada lhes falei a respeito da vida eterna. Passamos mais uns poucos dias com os familiares da minha esposa e então continuamos a viagem para casa. Alguns dias mais tarde, minha sogra telefonou e disse que aquele homem morrera. Por algum tempo senti pesar a mão de Deus, sobre a minha vida. E por nada ter dito ao homem me sentia muito culpado. Então não pensei mais a respeito. No domingo à noite, conforme era nosso costume, nos reunimos na frente da igreja, diante do púlpito, para orar durante 15 minutos antes do culto começar. Desci da plataforma, me ajoelhei e tinha acabado de fechar os olhos quando passei a estar no Espírito. Vi aquele homem. Nunca me esquecerei daquilo. Levei muitas semanas para ter alívio daquela visão. Acordava de noite e via a visão. Vi aquele homem no inferno. Vi as chamas do inferno lambê-lo com todo o seu calor. Ouvi os gritos dele. Ouvi ele clamar como aquele homem rico que implorava pedindo água para refrescar a sua língua. Então vi Jesus. Ele apontou o dedo para mim e disse: vou considerar você o responsável pela situação dele. Dê-lhe a incumbência de orar e você não orou. Dê-lhe a oportunidade de falar e você não falou. Oh, meu Deus, exclamei chorando e de joelhos durante 1h30, me arrependendo, rogando e dizendo: Deus, me perdoe. Oh, Deus, deixa passar de mim aquela coisa. Não preguei naquela noite. Os outros não sabiam o que estava acontecendo comigo. E alguém disse: nunca devemos tratar levianamente o impulso de orar. Talvez faça a diferença entre a vida e a morte para algum outro soldado da cruz. Que Deus abençoe você. Você é responsável. As suas orações de intercessão podem livrar uma pessoa e trazer essa pessoa para mais perto de Deus. Pode trazer libertação, proteção. Você nunca deve deixar a oportunidade passar de você. Que Deus te abençoe ricamente. Pessoal, aqui é o pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba, fazendo as locuções das mensagens do reverendo Kent Reagan. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado pela sua companhia. Deixe-me avisar para você o seguinte: eu estou deixando na parte de baixo, na descrição, o número do meu WhatsApp e do Telegram. Caso você tenha um pedido de oração, envie para que possamos orar por você. Se você tiver uma causa na justiça, está precisando de ajuda em oração, intercessão, envie o seu nome completo. Envie a causa que você está atravessando. Vamos colocar você em um caderno especial de oração pelas causas impossíveis. Deus resolve as causas impossíveis. E ao enviar o seu dízimo, sua oferta, o seu voto, envie o comprovante para que venhamos a colocar o seu nome no caderno de oração. Na verdade, nós temos 2 cadernos de oração. Caderno de oração para as pessoas que pedem oração, para as pessoas que enviam seus dízimos e ofertas, e um caderno especial de oração para aqueles que têm causa na justiça e precisa de um milagre da parte de Deus. Amém? Envie. Diga de onde você está nos acompanhando. Dê um like, compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe ricamente. Sucesso na sua caminhada. Sim, deixa eu avisar para você que toda segunda e toda quarta-feira eu estou no canal Jesus aos Quatro Cantos, a partir das 22 horas, fazendo uma live a respeito de prosperidade, bênçãos, vitórias, os caminhos da prosperidade. Fique com Deus, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.